Áudio 10, Meditações sobre o Evangelho de João, livro Vimos a Sua Glória, autor Austin Sparks. Capítulo 3. A verdade é referida nos versículos 3 e 5. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você deve se lembrar que essa é uma grande doutrina, o reino de Deus. Era algo que tinha que ser pregado. Era o objeto a ser apresentado. Era algo que devia possuir os interesses e preocupações dos homens. Aqui, estranhamente, e talvez você se assuste ao ouvir isso, nascer de novo não é a primeira coisa. O reino de Deus é a primeira coisa. Você não terá interesse em nascer de novo se não se interessar pelo reino de Deus. Para levá-lo ao lugar em que você estará ocupado em nascer de novo, você deve, antes de tudo, ser conduzido face a face com o reino de Deus. Você deve se interessar por isso. Assim, os discípulos e os apóstolos pregavam o reino de Deus. No sentido principal, um termo sinônimo de reino dos céus são termos intercambiáveis, usados frequentemente para se referir exatamente à mesma coisa. Eles deveriam pregar o reino de Deus ou o reino dos céus. O próprio Paulo pregou a respeito disso até o fim de sua prisão em Roma, assim nos é declarado em Atos 28. Resumidamente, o que é o reino de Deus? Não é apenas um reino, mas um estado. Não é meramente uma ordem de coisas exteriores, mas um estado de vida interior. O reino de Deus não é comida nem bebida. Romanos 14, 17. Não vem o reino de Deus com visível aparência. Lucas 17, 20. Não é um sistema imposto de fora para dentro, mas é um tipo de natureza que é celestial e de Deus. Se é um domínio, e o é um domínio no qual um estado é obtido, e antes que você possa entrar nesse domínio, é necessário entrar no estado. O reino de Deus é aquilo que por natureza pertence a Deus. É, em uma palavra, a natureza de Deus, a semelhança de Deus, a abreviação do que é piedade. Isso é o reino de Deus. Nesse reino não se obtém nada que não seja Deus. Essa é uma afirmação muito abrangente e completa. Voltaremos a isso logo mais. Esta foi apenas uma breve palavra sobre o que é e o que não é. Qual é a lei do reino de Deus? Sua lei é o nascimento do alto. Se alguém não nascer, genetei, significa gerado do alto. É algo mais absoluto do que o significado de nascimento. Para nós, o nascimento é a consumação de um processo. Aqui não se trata de consumação de um processo, mas é o ato original. A mesma palavra às vezes é traduzida como gerado, gerado de cima. Há três coisas nessa conexão. Primeiro, a diferença fundamental. Segundo, a essência. E terceiro, a base. Primeiramente, a diferença fundamental. O que é nascido da carne é carne.
E o que é nascido do Espírito é Espírito. Versículo 6. Quero enfatizar o que antes chamei de a singularidade do novo nascimento. A maior realidade no Filho de Deus, agora e até o fim de sua experiência, é essa singularidade. Em primeiro lugar, é uma singularidade do ser, isto é, da individualidade. Algo muito relacionado a nós e ainda assim completamente distinto de nós. Há uma doença da qual muitas pessoas sofrem atualmente, chamada neurastenia. Uma das características dessa doença é a consciência de personalidades secundária, isto é, a pessoa que sofre dessa doença está constantemente consciente de alguma outra presença invisível, geralmente maligna, sombria, perto deles, seguindo-os, assombrando-os, influenciando-os, às vezes insinuando, sugerindo. Algo muito real e terrível. À medida que essa doença se desenvolve e progride, essa personalidade secundária parece se tornar cada vez mais a própria personalidade da pessoa doente. Assim, muitos que têm uma formação religiosa aceitam a ideia de que isso é possessão demoníaca e acreditam que essas pessoas estão, com efeito, encarnando demônios. Estou usando isso como ilustração. Sei que isso está conduzindo o assunto para o lado errado e para um nível muito baixo, mas o que quero dizer é que, no novo nascimento, existe aquela singularidade que não é nós mesmos, embora intimamente relacionada a nós, mas é algo do alto e é a maior realidade do verdadeiro Filho de Deus até o fim. Eu, por natureza, sou uma coisa, mas dentro de mim há algo que é diferente. Eu iria por esse caminho, mas esse algo não seguiria nessa direção. Certamente eu falaria dessa maneira, mas esse algo não concorda comigo e corrige o que está sendo dito. Eu escolheria um determinado curso, mas esse algo me conscientiza de que ele não está aprovando aquilo. Isso é muito difícil de definir e explicar, mas é algo muito real. É a base e a esperança de tudo para nós, essa singularidade. Portanto, a primeira nota, então, é a da distinção de entidade. Somos nós e ainda assim não somos nós. E sabemos que muitas vezes esses dois trabalham separados e não concordam. Certa vez, criei uma expressão técnica para tentar definir isso. Se você não consegue entender o significado disso, não se preocupe. Falei que isso é algo como o subjetivo objetivo, ou seja, algo interior, mas separado de mim, além de mim por natureza. Você percebe a importância disso, mesmo que seja por meio dessa expressão técnica. Gostaria de dizer que não estou querendo te encher de termos técnicos. O que anseio é chegar à raiz da questão. Não estou pensando em nada além do que tem valor prático. Estou apenas tentando chegar ao valor prático das coisas para o bem do povo do Senhor. Não pense em tudo isso como sendo apenas muitos assuntos que eu separei para tentar transmitir a você. O meu desejo é que você alcance o real valor de tudo isso. Em segundo lugar, está a essência, não apenas como existência individualmente, mas de constituição, de natureza, de perspectiva, completamente diferente de nós mesmos, diferentemente constituído.
tão completa é a diferença de constituição que muitas vezes contradiz nossas melhores e mais elevadas ideias, julgamentos e pensamentos. Diferentes nacionalidades têm concepções distintas. Quando alguém de outra nacionalidade chega em nosso país, ou nós chegamos ao país dele, descobrimos que eles fazem coisas que nunca pensamos em fazer e que nós fazemos coisas que eles jamais pensariam em fazer. E essas coisas que são feitas representam uma concepção e um padrão completamente diferentes. Diríamos nós, isso é algo que não se faz em nosso país. Fazer isso em nosso país seria escandaloso, mas para vocês é algo aceito. Eles talvez diriam o mesmo de muitas coisas que temos entre nós. Veja a questão da linguagem. Uma mesma palavra significa coisas totalmente diferentes em países distintos. Na Inglaterra, por exemplo, pensamos muito em nossa deliciosa palavra caseira. Se você usa essa palavra nos Estados Unidos, as pessoas franzem a cara com você. Aqui, achamos que é o maior elogio dizer que uma mulher é caseira. Nos Estados Unidos, isso significa que ela é muito rudimentar, simples e feia. Existe uma diferença total na concepção. Nesse sentido, essa singularidade é algo diferente das nossas concepções, nossas ideias, nossos julgamentos, nossos padrões, mesmo os mais elevados e melhores, muitas vezes são desafiados por essa singularidade. É uma singularidade na Constituição. Para resumir em uma expressão, Deus é diferente de nós, mesmo se o compararmos com o nosso melhor. Houve uma ruptura, não existindo uma continuidade de Deus na raça caída. Muito alvoroço é feito em torno da continuidade de Deus na raça caída, no homem. Muita coisa é dita em certas esferas a respeito de Deus em todo homem. Muito é dito sobre Cristo em nós, mas houve uma ruptura. Deus não é residente e Cristo não está presente no homem natural. Deus é diferente do homem e tão completamente diferente quanto é possível para os dois. Ao invés de estender um dedo ou falar uma palavra para salvar, para resgatar a si mesmo naquela criação, Deus destinou tudo à destruição. Deus não teria feito isso se ele estivesse nessa criação. Se fosse assim, ele estaria se entregando à destruição. Se a cruz do Senhor Jesus foi algo representativo, na qual toda a raça morreu sob a mão de Deus, então Deus teria matado a si mesmo se ele estivesse nessa raça. A raça é tão plenamente sem Deus que ele não a salvará como ela é. Não. Houve uma ruptura, a continuidade foi encerrada. Essa é a singularidade.